Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma das orações mais ousadas, que a Bíblia nos resiste. Encontra-se lá no livro de Josué, no capítulo de número 10. A Bíblia nos diz que Josué entra na terra de Canaã para conquistá-la. Moisés havia morrido. Josué agora é o líder de Israel. Ele enfrenta Jericó, enfrenta Ai, ele vence, apesar de ter um contratempo na cidade de Ai, mas o Senhor dá vitória aos dois. E os habitantes da terra de Canaã ficam apavorados. Entre eles, o rei de Jerusalém. E o rei de Jerusalém convoca todas as outras nações. Ele fala aos 5 reis dos amorreus e para que pudesse se unirem e lutar contra Josué, ou seja, contra o povo de Israel. E assim eles fizeram, uniram forças, uniram o exército, uniram os seus homens e resolveram atacar a cidade de Gibeon, onde habitavam os gibeonitas. Lembram? Estes que enganaram a Josué, e Josué havia feito uma promessa de que não os mataria, e eles se tornaram assim como que escravos de Israel. E aqueles homens atacaram exatamente Gibeon. E o líder de Gibeon mandou uma mensagem para Josué dizendo: por favor, vem nos ajudar. Josué reúne o exército e vai para a batalha, e Deus diz a ele: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Lá no verso de número 8 do capítulo 10 de Josué. E ele foi. E a batalha foi árdua e durou um bom tempo. Mas o texto nos diz no verso 12 o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Verso 13 diz que o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. O verso continua, diz que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Tremendo isso, querido. O texto diz que nunca antes isso havia acontecido. E Deus ouviu a oração de um homem, Josué, e pediu que o sol parasse. É ou não é uma oração ousada? O texto nos diz que o Senhor respondeu aquela oração e o sol parou. Imagina o que significa o sol parar. Nós já falamos, acho que aqui mesmo, sobre isso. Na realidade não foi apenas o sol que parou, mas o universo parou, para que Israel saísse vitorioso. Tremendo, querido. Mas uma das coisas uma coisa tremenda quando nós lemos isso aqui é entender que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai Celeste. E Ele está, da mesma forma, atento às nossas orações. Josué era um homem de fé. Ele sabia daquilo que Deus poderia fazer. Querido, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos pedir ao Senhor com ousadia também, ou seja, crendo que Ele tem o poder de mudar, de transformar, de fazer nova todas as coisas, de operar o milagre. Não tenha medo de pedir a Ele o milagre. Não tenha medo. E se essa for a sua vontade, se esse for o seu propósito, o milagre vai acontecer, querido. Mas é preciso fé. Como Deus ouviu a oração daquele homem, Ele continua ouvindo
a nossa oração, querido, a minha oração, a sua oração, a oração dos seus filhos. Então, que possamos, como Josué, ter ousadia e pedir a Ele que Ele realize o impossível, que Ele realize o milagre. Mas precisamos pedir com fé. Não pode existir dúvida no nosso coração. Senhor, nos abençoe, querido. No nome de Jesus. Amém.